Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática. Essa é a nossa primeira aula de 2021. Antes, você aluno que era do 7º ano, agora é meu aluno do 8º ano. E as aulas continuam da mesma forma, beleza? Hoje vamos aprender sobre propriedades da potenciação. É muito importante que você faça a anotação dessas aulas para ter o material de consulta aí quando for fazer os exercícios, beleza? Então vamos lá. O que é potenciação? A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então veja bem, eu tenho um número a elevado a n, que n, qualquer número, que vai multiplicar a base, o a, por ele mesmo, quantas vezes o n aqui, determinar. Então a gente fala que existe n fatores que possam ser multiplicados, certo? A pode ser elevado a qualquer número. Aqui nós estamos já falando de uma maneira algébrica, beleza? Então, o que é potenciação? É a multiplicação de fatores iguais, beleza? Nós temos algumas propriedades que são muito importantes e eu preciso que você preste bastante atenção nelas, beleza? Então, a primeira propriedade: toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Beleza? Segunda propriedade: toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Por exemplo, 8 elevado a 1 é igual a 8, beleza? Então não importa o número, se ele for elevado a 1, é igual a ele mesmo. Se ele fosse 100 elevado a 1, qual seria o resultado? 100, beleza? Outra propriedade muito importante: quando a base for negativa, o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Então, por exemplo, menos 3 elevado a 3. Significa que eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Certo? O expoente é ímpar, Ora, o expoente é ímpar. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, a regra de sinal: menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Por isso que deu menos 27. Então, quando a base for negativa e for um expoente ímpar, ele sempre vai ser negativo, certo? Então, muita atenção nessa propriedade aí. Próxima propriedade: quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Por exemplo, menos 2 elevado a 2 elevado ao quadrado, certo? Aqui era menos 3 elevado ao cubo, aqui é menos 2 elevado ao quadrado. Significa que eu vou multiplicar o menos 2 duas vezes. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. E agora a regra de sinal: menos vezes menos, mais. Beleza? Repetindo, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, ele sempre será negativo. Quando a base for negativa e o expoente for par, ele sempre vai ser positivo. Beleza? Muita atenção aí nesses detalhes. Vamos agora para algumas propriedades bem específicas. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então, veja bem, por exemplo, 2 terços elevado ao cubo
2 terços elevado ao cubo significa que eu vou multiplicar, ó, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E embaixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o meu resultado será 8/27. Beleza? Então, sempre que eu tiver uma fração e o expoente qualquer que for, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por ele mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aí. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Por exemplo, ó, agora vamos lá. Muita atenção aqui, ó. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Mas, professor, como é que eu faço isso? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Sempre que você tiver algum número elevado a um expoente negativo, você vai colocar 1, certo? O traço de divisão simbolizando que é uma fração, beleza? E vai elevar o expoente normalmente embaixo ali como denominador. Então, repete a base e o expoente. Vai ficar 2 elevado ao cubo. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou chegar no resultado de 1/8. Repetindo aqui, ó. Sempre que o expoente for negativo, eu transformo em fração. 1 como numerador, o traço aqui, ó, da divisão da fração, e o expoente eu elevo, aliás, a minha base eu vou elevar ao expoente, só que de forma positiva. Não era menos 3? Eu elevei ele positivo aqui, ó. Então, eu cheguei ao resultado de 1/8. Beleza? Simples, não é isso? Então, muita atenção aí que a gente vai praticar bastante com esse exercício aí nas próximas aulas. Próxima propriedade: multiplicação e divisão de potências, certo? Hoje nós vamos falar de potenciação. Na próxima aula, mais alguns complementos dessas propriedades aí de multiplicação e de divisão de potências e radiciação. Então, muita atenção aí nessas aulas, tá, que virão. Vamos lá. Na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a base e somos os expoentes. Agora eu estou falando, ó, multiplicação. O que eu vou fazer? Manter a base e vou somar os expoentes. Então, olha aqui, ó, ax vezes ay, a base é igual, mantém a base e soma os expoentes, x mais y. Vamos botar um exemplo numérico aqui, ó. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. Olha só aqui, ó, bases são iguais. Se as bases são iguais, mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, 2 elevado à sétima potência. Certo? Quanto que é isso? Olha ali embaixo, ó, vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. O resultado vai ser 128. Então, o resultado será 128. Beleza? Agora, muita atenção que aqui também se aplica a regra de sinais, certo? Então, eu não posso esquecer da regra de sinais nesse caso. Então, veja bem. Imagine se fosse 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a menos 4. Ô, professor, então eu vou ter que fazer aquilo lá ali no 2, transformar em fração? Calma aí. Primeiro você faz a operação ali, ó. 2
elevado ao cubo e 2 elevado a menos 4. Nesse caso, mantenho uma base e somo os expoentes. 3 mais menos 4. Fazendo a regra de sinal, mais vezes menos, eu vou ter menos 3 menos 4, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Agora sim, agora eu vou transformá-lo em fração. Mantenho 1 e o 2 aqui embaixo é elevado a 1. Quanto que é 2 elevado a 1? 2. Então o resultado da minha fração será meio. Beleza? E agora vamos para a divisão. Na divisão das potências de bases iguais, mantém-se a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação eu somava. Agora na divisão eu vou subtrair. Então preste bastante atenção. Sempre que eu tiver um a elevado a x dividido por a elevado a y, mantenho a base e subtrai os expoentes, x menos y. Vamos pegar aqui um exemplo bem fácil, aí, bem completo para que você possa pegar. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado ao cubo. Olha só, não é 3? As bases não são iguais? Mantenho a base e subtraio os expoentes. 4 menos 3 vai ser igual a 1. Então, eu vou ficar com 3 elevado à primeira potência. 3 elevado à primeira potência vai ser 3 mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Mesma coisa. Muita atenção à regra de sinais. Veja bem. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado a menos 3. Então, as bases são iguais. É 3, 3. Então, mantenho uma base. Vou subtrair os expoentes. 4 menos menos 3. Regra de sinal. Menos vezes menos, mais. Então, o que eu vou ter? 4 mais 3. 4 mais 3 é igual a 3 elevado à sétima potência. Fazendo ali as multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu vou ter 1187. Então, o resultado final será 1187. Beleza? Espero que você tenha tenha feito essas notações, tenha entendido, não tenha ficado com dúvidas, né? No caso, e se ficar com dúvidas, entre em contato comigo através dos canais de comunicação aí, né? Dos grupos da turma, da sua turma, tá? Eu vou pedir para que você resolva os exercícios que serão propostos aí para essa aula, tá bom? Sempre falo, este professor tem alunos incríveis, então a gente inicia esse ano aí com o ensino remoto, tá? Mas a nossa dedicação é como se o ensino fosse presencial. Então nós estamos juntos mais um ano e vamos embora porque você é incrível, beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.